taxa Selic, CDI, CDB, FGC e o que a poupança tem a ver com tudo isso. No vídeo de hoje eu vou trazer como se fosse um pequeno dicionário sobre essa sopa de letrinhas, para que vocês não precisem mais surtar por causa dela. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Amor Invest. Eu sou o Lucas, sou profissional certificado CEA e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês de uma forma muito simples como que funciona essa sopa de letrinhas, como que esses indicadores se encaixam e como que eles funcionam. Um a um eu vou explicar para vocês. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, compartilhe esse vídeo nos grupos e vamos deixar de enrolação e bora pro conteúdo. O que é a taxa Selic? A resposta dessa pergunta é bem simples. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil e ela também é um dos principais instrumentos de política monetária que o Banco Central utiliza para poder fazer o controle da inflação. Mas antes que eu explique para você a relação entre taxa Selic e IPCA, que é a nossa inflação, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o IPCA, tá bom? Então vamos para o próximo tópico. IPCA, ou simplesmente Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Basicamente é o seguinte, a perda do poder de compra. Vamos supor que uns anos atrás você comprava uma coisa a R$2, hoje ela está custando R$10. Houve uma perda muito grande do poder de compra nessa situação. A relação entre o IPCA e a taxa Selic, vamos supor que uma indústria de aço vende aço para a Brastemp, por exemplo, que vende os eletrodomésticos para a gente, o consumidor final. Nesse cenário, a taxa Selic está baixa. Se a taxa Selic está baixa, significa que o dinheiro está mais barato para a gente. Então a gente consegue ter mais acesso ao dinheiro. Então a gente vai lá, começa a comprar na Brastemp um monte de eletrodoméstico porque está barato. Então vai lá, compra geladeira, compra máquina, compra forno, compra um monte de coisa. Só que chega um momento que a indústria de aço vai falar para a Brastemp: eu não tenho mais aço para poder vender para você. E a Brastemp só tem aquela mercadoria que está no estoque dela ali. Então o que ela vai fazer? Ela vai subir o preço para que menos pessoas tenham acesso aos eletrodomésticos, certo? E aí o que acontece? A taxa Selic ela vai ter que subir para poder dificultar o nosso acesso ao dinheiro, fazendo com que haja um equilíbrio entre taxa Selic e a inflação. O que é o CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente funciona da seguinte maneira. Nesse exato momento, os bancos eles estão emprestando dinheiro entre si. Então, como é que funciona? O A terminou o dia com caixa negativo em 10 milhões e o banco B terminou o caixa positivo com 30 milhões. O banco A ele tem a opção de pedir empréstimo para o Banco Central. Porém, se ele pede empréstimo para o Banco Central, ele vai ter uma taxa um pouco mais alta. Então, os bancos falam que não são amigos, né? Mas na verdade eles têm um rolo aí por debaixo dos panos. Então aí o que acontece? Esse banco A vai lá no banco B e fala: banco B, você consegue me emprestar 10 milhões para eu poder pagar, para poder fechar o meu caixa aqui? Aí o banco B vai falar: não, beleza, eu vou te emprestar uma taxa X. Essa taxa X é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, tá bom? O que é o CDB? Bom, o CDB ele é basicamente atrelado ao CDI. Como que funciona? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É basicamente você emprestar dinheiro para o banco. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O que é que a poupança tem a ver com tudo isso? Bom, existem basicamente dois cenários de relação entre poupança e taxa Selic. Se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai te pagar 0,5% mais TR. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai te pagar 70% da taxa Selic. Então, esse é um dos principais motivos que eu falo para vocês para não deixarem dinheiro guardado na poupança. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima para vocês, eu falo um pouco sobre os motivos que você não deve deixar o seu dinheiro aplicado na poupança. E dou também algumas dicas de alguns investimentos que podem ser legais. E por último, mas não menos importante, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ele funciona basicamente da seguinte maneira.
são R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, basicamente é o seguinte, vamos supor que você tem uma aplicação no banco A, no banco B e no banco C de 250 mil em cada, e no banco D. 250 mil em cada, totalizando R$1 milhão. Se por um acaso do destino os 4 bancos venham a quebrar, o FGC vai cobrir e você vai ter os seus 1 milhão devolvido. Agora, se você tem 400 mil no banco A e 250 mil no restante e somente o banco A faliu, você vai ter de estorno, né, os 250 mil, que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, e o restante desse valor você vai perder, tá? Então o FGC ele funciona basicamente dessa forma. Bom, o vídeo de hoje foi basicamente um dicionário bem mastigadinho assim do que significa essa sopa de letrinhas, né? Então compartilhe esse vídeo com o pessoal aí, para quem ainda tem dúvida de como é que funciona o CDB, o que é o FGC. Deixa o like aqui se você gostou do conteúdo, deixa um comentário se você ainda tem alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de vídeo. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu, falou e tchau!